Boa noite e a paz de Deus esteja com todos. Vamos dar início à nossa reunião de oração, como fazemos todas as quarta-feiras, e posteriormente, então, vamos estar orando conforme a orientação do nosso Deus. Convido então você a abrir a tua Bíblia no livro de Provérbios. Nós vamos ler no capítulo 23, os versículos 12 ao 16, que diz assim: Dedica teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, pois se a castigares com a vara, ela não morrerá. Castigando-a com a vara, tu a livrarás da sepultura. Meu filho, se o teu coração for sábio, o teu próprio coração se alegrará e exultará quando teus lábios falarem coisas corretas. Vamos orar. Pai Celeste e Deus Altíssimo, nós te agradecemos por esse tempo em que o Senhor nos concede para estarmos meditando na tua palavra. Rogamos que o teu Santo Espírito esteja nos abençoando no sentido de compreendermos e guardarmos aquilo que o teu Santo Espírito vier a nos revelar. Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então vamos meditar nesse trecho da palavra de Deus que o Senhor trouxe ao meu coração. Não é sobre educação às crianças, mas creio que Deus tem algo a falar para nós. Então, na semana passada, o Senhor nos levou a meditarmos e orarmos a respeito que precisamos ter no nosso coração a consciência da necessidade do arrependimento quando nós erramos. E, infelizmente, nós erramos, até mesmo quando negligenciamos os ensinos da palavra de Deus. E então, a certeza, teremos o perdão de Jesus Cristo, em Jesus Cristo. E hoje, creio que o Senhor nos leva a continuarmos meditando e orando neste importante assunto para a edificação pessoal e também da Igreja do nosso Senhor Jesus. Somos pecadores e, como temos aprendidos, para o cristão o pecado não determina a perda da salvação, mas gera consequências que podem ser graves. O pecado, ele quebra a comunhão com Deus, causa um peso na consciência e também a perda da paz. E isso impede também a direção do Espírito Santo. E em muitas vezes resulta em consequências que realmente podem ser desastrosas e dolorosas na vida prática de cada um. O pecado cria uma barreira que impede ou dificulta o cristão na presença de Deus, dificultando a oração, o ouvir e o guiar do Espírito Santo e também na meditação da palavra de Deus. O pecado leva à perda da paz, que vem com o pesar de ter ofendido ao Senhor, e assim a culpa e também o afastamento da presença do Senhor, que geram, esse afastamento gera ansiedade, angústia e uma falta de alegria no nosso interior. Como sabemos, o Senhor tem um propósito específico para cada um. E outra consequência que pode ocorrer com o pecado é a perda ou o entendimento desse propósito. O cristão perde a sensibilidade para seguir na direção dada pelo Espírito Santo e assim distanciando-se do chamado de Deus para a sua vida. Sabemos que Deus perdoa o nosso pecado quando do reconhecimento e seguido do arrependimento. Mas, em muitas vezes, mesmo sendo perdoados, não significa que o cristão estará isento das consequências, que podem ser físicas, emocionais e principalmente no relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Como citei,
Mas é muito importante a exortação que lemos lá em Gálatas, capítulo 6, versículos 4 ao 9, quando o apóstolo diz: mas cada um avalie seu próprio procedimento, e então terá motivo para orgulho somente em si mesmo e não nos outros, porque cada um carregará o seu próprio fardo. O que está sendo instruído na palavra deve repartir todas as boas coisas com aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Na realidade, como conhecedores da nossa natureza humana, devemos em todo o tempo nos avaliarmos, cada um a si mesmo, evidentemente, na direção do Espírito Santo, analisando o nosso proceder em todas as áreas da nossa vida e também debaixo da orientação do Espírito Santo. E assim agirmos sempre na presença do Senhor Jesus em cumprimento à sua palavra, sabendo que nada fica ou passa despercebido aos olhos do Senhor e que cada ação que realizarmos terá as suas consequências. Se agirmos pela carne, o peso do pecado, ou se agirmos pelo guiar do Espírito Santo para a vida que somente o Senhor Jesus pode nos proporcionar. Para restaurar a comunhão e se livrar do peso, a Bíblia orienta o cristão a buscar o arrependimento sincero e a confissão, como meditamos também na semana passada. Na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, que ele diz: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, como lemos, a palavra de Deus nos exorta ao arrependimento sincero, como meditamos na semana passada. Mas o que o Senhor nos leva a meditarmos novamente, outra das consequências do pecado, é que ele tira a alegria da salvação, a qual é comum a todos quanto reconhecem a Jesus como seu Senhor e Salvador. Porém, como sabemos, o amor e a misericórdia do nosso Pai eterno continuam disponíveis quando se arrepende. Esse é o ponto. Quanto mais rápido nos conscientizarmos, mais rápido voltaremos a ter essa alegria que só o Senhor pode nos proporcionar. E isso não é motivo para tristeza, pois Deus corrige aqueles que ama, para conduzi-los de volta ao caminho reto. Como vemos nas palavras do salmista, no Salmo 32, versículos 1 ao 3, quando ele diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há engano. Enquanto me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo. Então veja, o salmista diz que é bem-aventurado o homem que confessa os seus pecados e assim o Senhor não lhe atribui culpa. Mas também não podemos esquecer as palavras do autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 6 ao 15, quando ele diz: pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todos que recebe como filho. É visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos. Além disso, tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar, e nós os respeitávamos. Logo,
não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e assim viveremos? Pois eles vos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Portanto, firmai as vossas mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e endireitai os caminhos para os vossos pés, para que o manco não se desvie, mas pelo contrário, seja curado. Procurai viver em paz com todos, em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e muitos sejam contaminados. O primeiro versículo que lemos desse texto, ele diz: pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todos que recebe como filho. E visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos. Creio que Deus, na sua infinita graça e amor, e assim nos tratando como filho, e estes, quando se desviam do caminho ou do propósito por ele estipulado, têm que ser corrigidos e disciplinados. Mas, quando o autor do livro de Hebreus fala a respeito da punição, se refere ao fato das consequências do erro ou da desobediência à palavra de Deus e seus ensinamentos. Pois Deus é justo e sua justiça exige a correção. Deus é amor, mas não compactua com o erro ou ameniza, assim como lemos o texto base de Provérbios 23, logo no início. Então, a principal diferença na vida do cristão não é a ausência de falhas, mas a atitude diante delas. O erro é tratado com confissão e abandono da prática, levando ao perdão. Essa é a grande diferença. Quando nós compreendemos o Senhor é justo, nos corrige e nos volta ao caminho que Ele traçou. Em Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao 16, o autor diz: portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, à nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximamo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Sem sombra de dúvida, é maravilhoso sabermos, termos conhecimento e testemunharmos que temos o Senhor Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote, que se compadece de nós quando caímos. Basta, evidentemente, nos arrependermos com sinceridade e assim pedirmos o seu perdão. Então a sua misericórdia é derramada sobre nossas vidas. Porém, é muito melhor a prudência e vigiarmos para não nos desviarmos dos ensinos da palavra de Deus. E assim sofremos as consequências do descuido, uma vez que temos o Espírito Santo nos guiando, também nesse sentido. Não sejamos ingênuos e deixarmos de perseverar na oração e o meditar na palavra do Senhor. A palavra de Deus, em todo o tempo, nos adverte quanto ao descuido e negligência aos ensinos bíblicos. Como lemos em Provérbios capítulo 22,
versículo 3, que diz: o prudente vê o perigo e esconde-se, mas o ingênuo segue adiante e sofre por isso. O pecado pode trazer, como nós estávamos falando, pode trazer consequências que podem ser graves e, de certa forma, dolorosa. A própria pessoa que o comete, mas também pode afetar a outras pessoas ao seu derredor. Pode trazer consequências ao seu lar e também à sua família. E o próprio Senhor Jesus alertou os seus discípulos, lá em Mateus capítulo 26, versículo 40 e 41, quando ele estava orando e voltou a ter com seus discípulos e disse, o trecho, voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, vós não pudeste vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Para meditarmos nesse trecho da palavra de Deus, gostaria de fazer uma ilustração. Creio que Deus deu sabedoria e capacitação ao homem para amenizar as consequências do seu próprio descuido com a natureza que o próprio Senhor criou. E uma dessas coisas, o descuido do ser humano, foi a proliferação de micro-organismos que se tornaram patogênicos, ou seja, induzindo enfermidades. Mas Deus capacitou o homem a desenvolver medicamentos, vacinas como prevenção dessas enfermidades. Em algumas enfermidades, a vacinação não evita o contágio, mas quando acontece, as consequências da enfermidade são minimizadas e o sofrimento e dores são muito, mas muito menores. Então, para a nossa meditação, chegamos à conclusão, comparando essa ilustração, a melhor prevenção contra o pecado e também as suas consequências é evitá-lo. E podemos fazer isso, Deus nos concedeu essa maravilhosa graça de agirmos na direção do Espírito Santo, sendo vigilantes, meditando na palavra de Deus e orando, como lemos na palavra de Jesus Cristo aos seus discípulos. Então, a nossa vacinação para evitarmos o pecado é, sendo guiado pelo Espírito Santo, vigiarmos na palavra de Deus e com oração, evitando assim as consequências da desobediência consciente dos ensinos da palavra de Deus e também da negligência consciente com todos os princípios bíblicos. É essa atitude que nós devemos ter. Deus perdoa, sim, o nosso pecado quando nós os cometemos. A vontade de Deus é que nós estejamos vigiando para que não caímos em desobediência, para que não caímos em tentação, como o Senhor Jesus fala sobre a carne por ser fraca. Meditar na palavra de Deus. Orar, buscar a presença do Senhor, buscar a sua direção em todo o tempo. Assim vamos estar, não isento, mas com certeza pecaremos muito menos. Então, nesse sentido, eu convido a todos que conosco meditaram nesta palavra a orarem por si mesmo, pela família e por toda a igreja, para que testemunhem o amor, a misericórdia e o zelo do Senhor para com nossas vidas, tanto física como espiritualmente. Amém? Vamos orar, vamos buscar ao Senhor para que as consequências não sejam dolorosas, pois o pecado é isso que ele traz a todos que negligenciam a palavra de Deus, assim como todos os ensinamentos. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo.